o espírito de pobreza. Deuteronômios 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá forças para adquirires riquezas. Provérbios 10:4-5 diz: o que trabalha com a mão remissa empobrece, significando, quando você dá uma oferta, você ora para dizer o que é que Deus quer que você dê. Quando se tira uma oferta, não te dê a oferta antes de você orar. A oferta não é troco, é o que Deus mandar. Mas como você não conversa com Deus em relação à oferta, você menospreza aquela oferta e você quebra um mandamento de Deus em Malaquias, que é essencial à sua vida financeira. É por isso que nessas reuniões nós tiramos ofertas, porque o justo viverá pela fé. E quando a oferta é respeitada, as coisas começam a acontecer na igreja. Igreja que não fala de dízimo, igreja que não fala de oferta, é igreja que não tem dinheiro. Precisa falar, educar o povo. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz: tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha o Salmo 37:25: jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Jamais. Olha 2 Coríntios 8:2: a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha em 2 Coríntios 8:9: conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Tiago 2:5: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que amam. 3 João 2: faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como a próspera tua alma. Antes de entrar nesse material, eu quero fazer uns comentários. Não existe na Bíblia teologia de prosperidade. A Bíblia não tem teologia de prosperidade. Não existe na Bíblia uma maneira que você haja e faça uma teologia daquilo. O homem que ama a Deus é abençoado. O homem que procura Deus tem as suas necessidades providas de acordo com as riquezas da sua graça nos lugares celestiais. O problema tem sido que no Brasil agora, toda palavra de Deus que quebra o moldo, que quebra esta atadura de resistência contra a pobreza, está sendo acusado como espírito de teologia de prosperidade. E geralmente os pastores que pregam esta palavra gastam muito dinheiro neles mesmos. Leia a palavra, meus irmãos, porque profecia falsa traz pobreza. Eu estou aqui no Brasil por 10 anos trabalhando quase todo mês, e nós temos que ser curados, que o crente não foi salvo para mendigar o pão e sofrer financeiramente. Isso não é de Deus. Ah, mas pastor, quanto de você tem? Meu filho, tudo que Deus me dá, se eu não posso ter, Ele tira. Se Ele me deu, é porque Ele me deu. Mas geralmente, tudo que Ele provê é em ordem, é em equilíbrio, é em balanço, é muito certo. Quando eu fui aos Estados Unidos, eu fiquei por 5 anos sem mobília nenhuma, porque eu não queria me envolver nesta artimanha do inimigo, que é o materialismo. Mas eu quero indicar aos irmãos que eu estava errado. Minha esposa não precisava comer no chão,
porque eu tinha medo de materialismo. Por muitos anos eu dirigi um carro muito calhambeque, cai nos pedaços, porque o pastor tem que ser pobre. E graças a Deus, meus irmãos, eu acabei com um carro e calhambeque quebrado e caído. Não é novo, mas não quebra não, glória a Deus. Existe uma ordem equilibrada. Eu não preciso ter 20 ternos, mas 3 está muito bom. E quando eles acabam, eu compro outro e continuo usando. Mas para mim vir bem pobre, para você ter pena de mim, é de fato o espírito de pobreza. Se Deus me deu esse paletó bonito, eu vou vestir esse paletó bonito. Deus me deu 2 camisas bonitas, eu vou vestir a camisa bonita. Aquela mulher veio e trouxe um sapato bom, eu vou vestir esse sapato. Quando eu vou numa igreja, eu trago o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho. Alguém me deu um terno nesta última viagem, veio na minha casa e trouxe. Eu vou vestir aquele terno amanhã, porque foi um presente de uma mulher que foi abençoada. Então, de fato, viver pela fé, equilibrado na presença de Deus, é uma ordem de Deus. É uma bênção de Deus. A maioria de nós já teve dificuldade financeira. Estar sem dinheiro não é algo que acontece só com o pobre, né? O rico chama de falta de capital de giro. Na Bíblia, existem muitas situações referidas a milagres. Por exemplo, a viúva de Serepta, o Pedro tirou o dinheiro da boca do peixe, Jesus multiplicou os pães. São trechos que descrevem milagres, como Deus tem provido. Eu não tenho salário, a igreja não paga saúde, não paga nada. Eu não recebo $1 da igreja metodista dos Estados Unidos. É já instruído pelos cânones que seja assim. O evangelista vive pela fé. E eu quero dizer aos irmãos que pela fé você pode viver. Pela fé você pode viver. Se você foi chamado para viver pela fé. Esses trechos de milagres, nas Escrituras, diz que devemos andar pela fé, e não por milagres. Você pode viver entre milagre e milagre. Milagre é onde tem um vale, para você passar por aquele vale e viver até onde tem outro milagre. Eu contei semana passada, preparando para esta apostila, que eu tenho um milagre de 10 em 10 horas. De 10 em 10 horas Deus me dá um milagre. Todo milagre que acontece, eu escrevo na minha Bíblia. E está cheio de milagres. Todo milagre que acontece eu escrevo. Então, em 365 dias por ano, eu tenho 10 horas, um milagre. Milagre mesmo. Então eu vivo pela fé 10 horas entre milagres. Elias vivia no deserto, comia gafanhoto e mel, mas quando está sentado debaixo de um zimbro, muito deprimido, Deus providenciou um pão cozido com brasas, sobre brasas, em pedras e um jarro com água. E Deus deu um milagre à vida deste homem que estava tão deprimido. Então existe uma forte conexão entre milagres e viver pela fé. Se você vive pela fé, você vai ter mais milagres. Como o crente que tem um emprego vive pela fé? Ele faz aquilo que é acima da mentalidade estabelecida de ordem mental. Ele faz pela fé. Se você fazer pela fé, Deus vai começar a ver o seu coração e ver que de fato dentro de você tem uma vontade de sair desta ladainha, que você tem que testar tudo, ver tudo, entender tudo e descobrir tudo. Ah, meu filho, qual a sua teologia? A minha teologia é como chiclete, está mudando de forma em cada momento que eu dou um pulo em fé, que eu mexo pela fé, que eu ando e faço uma coisa diferente. E Deus vai pela fé. Eu encontrei uma senhora hoje, e ela precisa perdoar o filho, e o filho precisa perdoar ela e perdoar a nora.
E Deus me disse tudo o que estava acontecendo. E eu conheci a mulher e comecei a falar o que vinha na minha mente, sem medo de errar. E tudo que eu falava era verdade para ela. Parecia que eu conhecia a mente dela. Não é que eu conhecia a mente dela, é que pela fé eu pedi o dom de sabedoria fosse ativado, e eu entrei naquela profundeza e comecei a falar o que vinha na minha boca. Daqui a pouco ela estava chorando, e Deus vai trazer aquela família amanhã às 3 horas da tarde, e o milagre vai acontecer. O filho vai ser perdoado, a mãe vai perdoar, a menina vai ser perdoada, e Deus vai fazer um milagre naquela família. Bom, viver pela fé é muito bonito. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, página 2, pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que é justiça, pastor? É o poder de fazer certo. Se eu tenho poder para fazer certo, é o trabalho do Espírito Santo. João capítulo 16 diz o seguinte, fala assim: e quando o Espírito Santo vier, vos convencerá do pecado, porque não conhece a mim. Segundo, vos convencerá da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Que justiça é essa? É o poder de fazer certo, é a santificação, é o segundo ato do Espírito Santo dentro de você, que dá poder para você acertar no alvo muitas mais vezes. Já que não tem condenação em Cristo, não está cristão em Cristo, pega o seu revólver, ó, pá, 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 pá. Aceitei uma vez, glória a Deus. Irmão, desculpa. Se me desculpa. Aceitei, glória. Eu orei com 20 e errei em 20, mas acertei em 1. Eu orei com 20 e comecei a acertar 2. Orei com mais 20 e comecei a acertar 3. Orei com mais 20 e comecei a acertar 4. Agora é 19 em 20. E muitas vezes, meu querido, especialmente nas viagens do Brasil, é 20 em 20. É pela fé. Você vive pela fé. Vai no hospital, começa no quarto 101 até o quarto 445 e ora para todo mundo ser curado. Alguém vai ser curado. Eu faço isso quando eu quero ver o dom de cura começar. Eu vou no hospital e peço licença, vim aqui para orar, eu posso? Não, sai, obrigado. Vem aqui orar, pode. Eu entrei num quarto de um judeu e orei por ele, ele falou, amém. Eu falei, glória a Deus, aleluia, vem Jesus. Esse versículo acima se refere à provisão divina em qualquer atividade que exerçamos. O Senhor dá habilidade, dá recursos e supre tudo o que precisamos na área administrativa. Ensina que produzir, distribuir, vender é como investir lucros com sabedoria. Deus te dá e dá sabedoria para tomar conta. Exemplo, por 6 anos eu dei milhares de fitas de música e milhares de fitas na mesa. Eu fazia fitas que enchia daqui até lá. Eu tenho 80 fitas de estudo bíblicos e vídeo e muita coisa, enche. Não tem nada aqui no Brasil, porque não tem tempo de traduzir, meu filho. Agora o senhor está cheio de gente querendo oração, então eu acho que a oração é mais importante do que a fita, mas de pouquinho eu trago. Agora aqui, no Brasil, Deus falou assim, você precisa colocar lá, e agora você pode colocar um precinho nela. Eu falei, Senhor, eu não estou acostumado com isso. Chegou a hora, filho, você faz isso. Então não foi uma coisa que eu fiz, que eu queria um negócio. Foi uma coisa que eu fiz depois de 6 anos de não colocar preço em nada. Deus falou, coloca ordem agora, porque você vai precisar de milhares das fitas. De fato, eu estou precisando de milhares de fitas. E as milhares de fitas custam o que você paga para você ter mais. De fato, é uma das qualidades melhores de fita que tem no Brasil. Porque é gravado no melhor estúdio que tem em Nashville. O estúdio é $1 milhão, o estúdio, 2, 3 milhões de dólares. A sua fita de música é profissional. A música do mundo não se compara com ela. Muitas do mundo não se comparam. Por quê? Porque eu quero que você tenha o melhor que você possa ter. Então, de fato, eu tenho que administrar o que Deus me deu, se Ele me der sabedoria. Agora, em Tiago diz que sabedoria
É só pedir. Fostes fiel em pouco, sobre muito te colocarei. Vemos nas escrituras que os que não têm conhecimento se aproximarem de Deus buscando milagre, vão achar. Verificamos, porém, que um forte vínculo entre receber algo de Deus e saber administrar o que já foi dado. Se você recebe de Deus e não sabe administrar, como é que você espera que Deus te dá mais? Não existe uma palavra mágica para trazer recursos financeiros à existência. Aplicados, porém, à base bíblica, os resultados funcionam. Deus criou, depois de criar o universo, entregou ao homem para administrar. Quando recebemos uma bênção de Deus, precisamos protegê-la, administrá-la com muito cuidado, com muito carinho. Quando $1, um cruzado vem na minha mão, nós sentamos, estudamos o que vai fazer, como vai fazer, o que é que tem que ser feito, preparado, arrumado, tudo para a glória de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que tudo quase que eu tenho é dado a mim. Quase tudo é dado. Não, 100% é tudo dado. Tudo dado. Até quando eu vou comprar um carro, o homem não quer cobrar, cobra, fica uma vergonha. Meu irmão, se eu tenho que cobrar o carro, não, pastor, eu quero ser abençoado, leva esse carro. Mas irmão, não, leva. Tá bom, muito obrigado, até logo. Mas no meio da noite ele chama: pastor Macedo, unge os carros novos, pastor. Eu vou lá com óleo e derramo em cada carro todos os óleos. Em 2 meses ele vende tudo. Manda uma oferta dizendo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então existe de fato um problema em relação às finanças, porque viver pela fé, esperar milagres, é ter certeza que a fé está acima da sua consciência. A ordem é 80 você paga tudo, 10 você dá a Deus e 10 você guarda no banco. Agora eu quero dizer aos irmãos que de fato eu não tenho guardado no banco. Eu tenho um problema nessa área. Confessai os teus pecados uns aos outros para serem perdoados. Se eu me aposentar hoje, não tem nada. Não, é $550 num banco lá. Total. Mas é errado. Você tem que guardar um pouco no banco. 10% guarda. 10% você dá para Deus. E 80% você dá para a esposa. Então, sobre prosperidade, é errado um cristão prosperar? Não, não é errado. Eu quero que você tenha um paletó melhor do que o meu, um sapato melhor do que o meu. Eu quero que você seja abençoado ricamente por Deus em tudo que você faz. Ah, mas o pastor tem que ser sempre pobre. É aquele terno de sexta-feira, já está usado. Ele entra, ele tem que andar devagarzinho, porque se andar depressa cai tudo no chão. É obra do diabo. Mas Jesus era pobre. Então, filho, Jesus morreu para que você seja rico, abençoado. Não é questão de luxo, não. É uma questão de um carro bom e um carro porcaria. Eu já dirigi carro porcaria. Oh Deus, eu dirigi. Meu pai, eu dirigi. Eu tinha um Fusca nos Estados Unidos, cheio de equipamento. Eu chegava na igreja lotado. A mulher começava a chorar. Esse é o pastor da noite. Oh, Deus abençoa ele. Eu tinha essa mentalidade que eu não podia ter um carro bom, porque eu tenho que sofrer para Jesus. Vamos, Jesus já sofreu para você suficientemente. Chega de sofrer.
Interessante quando Deus dá um carro bom, de vez em quando quebra. Interessante, até no consertar Deus funciona. Eu oro pelo meu carro, oro pela bateria, oro pelo motor. Geralmente quando eu oro pelo motor, eu dou uma cuspida e sai fogo. Porque é água, né? A água é uma bênção, né? O diabo não gosta de água. Então você bota um cuspinho, em nome de Jesus, vai aí agora. E em muitas horas funcionou, né? E quando não funciona, eu vou lá e, meu irmão, esse carro aqui já tem tudo que deu, já se totalmente entregou. Chegou a hora de enterrar esse sem vergonha, que não valem mais nada. E o homem dá um chute nele e começa a cair pecinha para lá e para cá. Administração significa que antes do carro ficar muito velho, você troca, para sempre ter um carro que não deixa a esposa na rua. Tem esposa, quantas esposas estão aqui que já ficaram na rua porque o esposo procrastinou e não limpou o carburador? Levanta a mão. Tá aí. É uma coisa muito séria. Olha, Deuteronômio 8:18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, Ele te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança, seu juramento prometido aos teus pais, como hoje se vê. Nós medimos prosperidade na maneira que você tem um carro melhor, uma piscina, um carro. Eu não tenho piscina porque não tem tempo de nadar. Não tem tempo de nadar, não tem nem possibilidade de ir lá dar um mergulho. Para tomar banho já é um problema. Mas Deus pensa de uma maneira diferente. Primeiramente, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, prometendo prosperidade. A aliança de Deus com ele, com Abraão, é extensiva a você. Nós somos descendentes de Abraão, como ele prosperou, também prosperaremos. Precisamos compreender que o conceito de Deus com relação à prosperidade não se relaciona só com dinheiro, mas com a área emocional, moral, mental e física da sua vida. Tem hora que não tem dinheiro lá na conta, mas os filhos estão jogando futebol muito bem. Eu tenho um filho de 19 anos de idade que joga no nível mais alto de futebol nos Estados Unidos. E ele é rápido, faz gol de bananeira, de bicicleta, da terceira. E toda vez que ele faz, ele ajoelha e dá glória a Deus no meio do campo. É aqueles negócios de americano, né? E ele é tão abençoado. Tem 2 namoradas, e 3 namoradas, e 4 namoradas. E Deus ajude ele. O meu outro filho é abençoado por Deus, querido por Deus, ama Jesus de todo o coração. A minha filha é cheia do Espírito. Ministra na escola dela Jesus a todas aquelas crianças drogadas. Ela 17 anos de idade, cheia de Deus. Até hoje não saiu com namorado nenhum, porque todos eles não conhecem Jesus. Ela vai sair com aquele que conhece Jesus. É a escolha dela. Olha, prosperidade então não é só dinheiro. Prosperidade é ter um tapete bonito, é ter um sorriso bonito, é ter uma esposa bonita, uma camisa bonita, é ter paz, é ter alegria. Prosperidade é achar um restaurante limpo. Prosperidade é achar um garçom com unha limpa. Prosperidade é vir na igreja e louvar a Deus como vocês fizeram esta manhã. Prosperidade é ter um sapato sem buraco. Prosperidade é não ter cárie no dente. Prosperidade é ter uma namorada sem batom. Porque com batom você não pode beijar ela, né? E não deve beijar não, porque beijo é muito perigoso, viu? Eu falei com a minha filha, eu não sou contra o beijo não, viu? Se você namorou muito tempo, e se ele quiser beijar você, você fala assim, tá bom, pode, com muito cuidado. Mas eu falo para ela, filho, carrega aqui um hambúrguer dentro da sua caixinha, do seu bolsinho, um hambúrguer. Se ele der um beijo aqui, ele está com fome, enfia o hambúrguer na boca dele. É ordem, gente, na vida espiritual.
Prosperidade é ter um namorado que ama Jesus e sabe as ordens espirituais, porque de fato Deus não dá namorada, Deus dá esposas. Sobre dinheiro, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Amor desequilibra qualquer coisa, pode causar graves riscos. O amor desequilibrado traz problemas. Por exemplo, o amor ao sexo traz muitos problemas, como o amor à morte, leva a tendências suicidas. Amor ao futebol, algum de vocês, quando o Mengo perde, você fica amarelinho. O Flamengo ganhou, como é que está o Vasco da Gama? Perdeu. É idolatria. Então a idolatria ao dinheiro é um problema. Eu só respiro bem e louvo a Deus com 1 milhão no bolso. Se não tiver 1 milhão, eu não sinto minhas mãos levantarem. Pastor, eu estou um problema seríssimo. O Collor pegou todo o meu dinheiro. Meu irmão, o teu dinheiro pertence a Deus, e não tem um colô que vai colocar o dedão no seu dinheiro, não. Porque Deus te dá o que você precisa. Ele é o Senhor da tua vida. Ele sabe cada cabelo que cai quando você toma banho. Ele conta ele sabe, ele conhece você. Cada vez que você toma banho, você olha no chão e fala: oh Deus, muito obrigado por contar, contando, Senhor. Está contando, Deus. Ele te ama. Como é que ele vai deixar você passar fome? O amor ao dinheiro é que causa problemas, não o dinheiro em si. O dinheiro é um objeto, não fala nem mexe. Não fala e nem mexe. Tudo bem? Como é que está Cândido Rondon? Você está bem? Fala com ele que está morto, viu? Não fala. É inanimado. No entanto, o que está por trás do tráfico das drogas, do crime organizado, da pornografia, da prostituição, é o dinheiro. Não é o dinheiro em si que faz tudo isso, mas as pessoas que utilizam o dinheiro. Quando a motivação atrás do dinheiro é má, ele será usado pelo mal. O dinheiro não tem orelha, não tem perna, não tem braço. E as pessoas que os usam têm poder para decidir o que vai acontecer com eles. Você precisa mudar o conceito do dinheiro. Não é papel para trocar, e sim o que as outras pessoas aceitam em troca de alguma coisa. De vez em quando eu vou comprar alguma coisa e eu vejo que a pessoa está precisando. Então eu dou o troco e falo assim: ó, pega aí mais 1.000, porque de fato foi um jantar muito gostoso. Vocês não fazem isso. Quanto é que é? É 4.233,24 Você gostou daquele jantar? Foi muito bom. Foi uma beleza, saiu contente. Na hora de pagar, me dá meu troco aí, porque senão vai ter briga, que eu quero tudo que é meu. E você viu que o restaurante está caindo nos pedaços, que o homem está suando de trabalho, todo mundo sofrendo para viver, e você com um cruzado mais, não dá. O garçom é fininho como uma caneta. E você deixa na mão dele 3 notinhas de 100 merréis cada uma. Eu falo aos Estados Unidos, ao meu povo lá, que se você quiser aprender a dar a Deus, começa a aprender a dar ao garçom. Todo lugar que eu como, eu dou uma nota boa. Eu faço questão de dar. Minha esposa briga comigo: Ricardo, $10, o almoço custou 7. Você viu o pé dela? Não vi não, mas devia ter olhado. Aquela menina está com calo no pé. Ela veio na mesa suando. Daqui para baixo está muito americanizado. Daqui para baixo está sofrendo que nem cachorro moído. Então eu noto as pessoas, vejo quem que é, olho direitinho. O táxi, se tiver um santo pendurado lá, não tem oferta, paga o certo. Mas se não tiver santo, ele está sorrindo: Jesus é o meu Senhor. Meu irmão, está aqui, parto um dinheirinho para você, em nome de Jesus.
E quando então se dá ao meu Deus, aí então o Espírito fala: filho, você sabe maneirar meu dinheirinho, não sabe? Você sabe orientar, administrar os meus 5 salários. Você sabe administrar, então vou te abençoar mais. Tem gente aqui que ganha 5 salários e no fim do ano tem que prestar conta muito mais do que 5, porque Deus dá mais. Deus dá mais. Olha, escuta essa palavra em Gênesis 2:11. O primeiro chama-se Pison. Rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bérdelio e a pedra de ônix. Deus chamou os minerais bons porque eram puros e não eram ligas ou misturas. Além do mais, as pedras eram estéticas, possuíam beleza. Essas pedras minerais descrevem a beleza e a pureza de Deus. As pedras preciosas não têm valor intrínseco. Coisa pela sua própria natureza. O valor intrínseco de uma nota de $1 é apenas o valor do pedaço do papel, que é assim, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. O ouro é valioso porque a humanidade dá valor a ele. Só Deus tem valor intrínseco, porque a sua própria natureza é valioso em si mesmo. Ele, Deus, é valiosíssimo. O resto é coisas. Então você tem coisa em casa que vale muito. Aquele sofá, filha, é o sofá da minha bisavó, da minha tataravó, que sentaram na guerra número 225 no ano 2. É um sofá maravilhoso. Não é nada como um ídolo. Você botou o sofá que não é um pedaço de formatura, sem vergonha, tá cheirando mal já. Esse é meu carro. Só entre eu e a minha esposa. Brasileiro tem esse negócio com carro. Qual carro que você tem? Eu tenho o Lada. O Dada é um carro que veio de lá, não sei da onde, da Rússia. É muito bom. É meio duro. É duro, pastor. Mas é um carro muito bom, um carro possante. Eu tenho aquele ali muito macio. É um carro japonês. Eu tenho esse, eu tenho aquilo. E trato o carro como se fosse um ídolo. Quando a esposa entra, ela tem que ter sapato limpo. Maria, limpa o sapato. Convida vamos levar a dona Joana em casa. Ninguém, machuca o amortecedor. O menino encosta no seu carro, tem briga. É guerra mundial número 3. O que aconteceu? Você bateu no carro. Nós damos valor às coisas como elas fossem ídolos. Eu só dou valor a Deus. O resto, meu irmão, é paletó. Paletó, é um paletó. Custou $200, mas a pessoa que deu pagou, não paguei nada, glória a Deus. Eu não quero estar ligado às coisas. Quando você liga às coisas, você quer coisa. Nos Estados Unidos tem um lugar na casa, que é em cima da casa. Tem na garagem, abre assim uma escadinha. Você sobe lá em cima, e lá em cima está cheio de bugiganga. Mas tem bugiganga desde a Guerra Mundial número 1. Tem tanta coisa ali dentro. De vez em quando eu vou lá, né? Porque eles dão para missão, eu vou lá. Minha irmã, por que você está guardando isso tudo, minha irmã? Vai levar para o céu com Jesus? O que está acontecendo? Mas eu guardo tudo, né? Nós guardamos tudo, né? Você conhece a sua mãe, aquele lugar que ela tem na cozinha, cheio de coisa? Mamãe, usa? Não, estamos guardando, né? Vamos guardar. Temos que guardar.
Mas irmão, o prato que te deu ano passado até hoje não consegui. Não, vamos guardar para o ano 2300. Eu quero estar lá, quero usar. Tem mais coisa que não é usada na sua casa. Tá cheio de coisa não é usada. Eu tenho que ter 3 babeador, 25 calças, 4 sapatos. A cozinha está lotada. Meu irmão, é um prato só que você pode usar quando você come. Não se come em 20 pratos. Usa um só, um prato só. E Deus então não recebe o dízimo, que é porque você tem que ter uma cheio de coisa que quebra. Ah, se um boi entrar lá na sua cozinha, quebra tudo. É 7 dias caindo vidro no chão. Olha, primeiro, a pobreza é um espírito maligno, é um espírito destruidor, é uma entidade alienígena que rouba os seres humanos. Parece o nome da Alienígena Pereira. É um nome muito bonito. É uma entidade estranha, não pertence, rouba os seres humanos de previsões a que tem direito para viver. Está sem dinheiro, eventualmente pode acontecer, mas viver em pobreza não é vontade de Deus para os filhos dele. Não é, você está sem dinheiro, tá bom, mas em pobreza não é de Deus. A pobreza está sempre ligada à iniquidade. Nações caíram por causa de uma pessoa só. No caso da viúva de Serepta, a pobreza era o resultado do castigo de Deus sobre o reino de Acade. Ele lidou o povo dele à idolatria, e Deus mandou Eliseu dizer: não vai chover aqui, até eu dizer que não vai chover. E não choveu. Há décadas que os líderes políticos dependem do desenvolvimento socioeconômico para eliminar a pobreza e não têm tido sucesso. A pobreza é um espírito maligno. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos escrito que ser pobre é bom. A Bíblia diz: abençoado, bem-aventurados são os pobres em... A Bíblia diz que os pobres sempre teremos conosco, não é isso? Em Jesus, vamos abençoar os pobres, é necessário. De fato, a Bíblia diz claramente que não dar ao pobre é uma maldição da boca dele contra você. Então tem gente que é pobre porque vai ser pobre o resto da vida, porque não tem maneira de ser pobre, está escravizada. Na missão Daniel Soares Bonfim, nós temos 528 famílias que nós tratamos o dente deles e falamos sobre Jesus. E eu gosto de ver as pessoas mudando de fisionomia, de roupa, que estão sendo amadas. Você ama um pobre, ele é abençoado. Se eu estivesse na cidade de Belo Horizonte, eu arrumaria uma piscina muito bonita, cheia de sabonete e de banho, de água limpa, de roupa limpa. Arrumava assim uns 10 da rua, levava lá e limpava eles bem. É um fim de semana com o da sarjeta. Depois que limpava ele bem, levava ele dentro, fazia libertação por um dia todo. E dava de comida e libertação, Olha, no terceiro dia, uns não vão conseguir, mas a metade deles vão a Jesus. É um ministério aos pobres, necessitados. É necessário ministrar aos pobres. Agora, o desenvolvimento socioeconômico de um país não vai trazer riqueza, porque vão estar lidando com um problema espiritual, não um problema político. Os sinais da pobreza podem ser facilmente identificáveis quando sabemos o que devemos procurar. Lembre-se que ser pobre não é ter dinheiro, não, é estar dominado por um espírito de pobreza, uma presença que leva à destruição de toda a esperança de ser próspero. E você que é metodista, batista, presbiteriano, congregacional, lembre-se que Deus quer que você seja abençoado nessa área.
Tem muito americano pobre, muitos. Tem americano que vive em casa grande, tem dinheiro para comer e é pobre. Não sabe vestir, não sabe cantar, não sabe amar. Ele é que nem animal, vive para comer, beber e dormir. Não é isso? Mas quando você é rico em Jesus, as coisas desaparecem e a glória de Jesus é maior do que tudo que o mundo pode oferecer. Tudo. Primeiro, quais são as áreas e os sinais? Meu amigo Ed Montgomery me orientou nessa área, e o primeiro sinal que ele me indicou foi recusar instrução. Provérbios 13:18. O pobre afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. Se você rejeita a palavra do pastor sobre o dízimo e a oferta, você vai ser pobre. Mas o milionário lá fora, me diz um milionário nesse país que não conhece Jesus, e me diga uma pessoa que já está no inferno. Ter $1 milhão hoje é uma dor de cabeça das 8 até meia-noite, da 1 até as 6. É dor de cabeça geral. Tomar conta de dinheiro no mercado como esse mata todo mundo de coração. Não é à toa que nos Estados Unidos matam de coração, morre gente como AIDS de coração. Em toda viagem que eu tenho, geralmente no aeroporto eu vejo um daqueles de malinha bonito e terno bonito cair durinho no chão e fazer uma poça de sangue no chão. A cabeça bate, morre instantaneamente. Olha, a paz de Deus dá a você o dinheiro que você pode viver e abençoar os seus filhos. Talvez o seu filho não precise de 20 milhões, ele precisa ser salvo pelo sangue poderoso de Jesus. Talvez você está colocando prioridade no lugar errado. Olha, recusar a pobreza dá problema. Olha, Deuteronômio 28:45. Todas as maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas instruído, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos que te ordeno. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Então, se você aceitar a instrução deste púlpito, da tua igreja, o púlpito, sobre finanças, você vai ser abençoado. Quando aquele prato passa, isso aqui abre, lembre-se que você não está pagando salário de ninguém, você não está dando para programa da igreja ninguém, você não está dando para nada, você está colocando na mão de Deus, e Deus que recebe. Ele é que é o seu contador, não o contador da igreja. Ele que conta, ele sabe quanto você dá e por que você dá. Eu tenho no meu escritório uma carta, uma mulher que mandou 35 centavos e colocou fita durex em cima e disse: meu filho, se você não orar por mim, eu não sei nem o que eu vou fazer, que eu não tenho dinheiro para amanhã, nem para pagar a luz e nada. Eu estou em problema seríssimo. Eu orei por ela uma semana e chamei de volta. O governo abriu uma porta, ela tem um cheque entrando, a aposentadoria chegou, ela está abençoada, e a primeira coisa que ela fez, mandou um cheque para o pastor. E no cheque, meu irmão, ela botou um pouquinho de sangue do dedo dela e disse: o meu pacto com Deus é que eu sempre terei o meu Deus daqui para frente como prioridade financeira da minha vida. É muito difícil comer comida com aquele cheque. É muito difícil. Ah, mas você tem orgulho? Claro que eu tenho. É muito difícil aceitar um dinheiro assim, mas eu tenho que aceitar. É porque está dando a Deus, não pertence a mim. Bom, segundo, seguindo pessoas presunçosas causa problema de pobreza. Provérbios 28:19. O que lavra na sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vaidosos se fartará de pobreza. O que é vaidoso? Ah, mas porque é isso, porque eu sou, porque tem. Meu irmão, vaidade é idolatria. Se você tem uma pessoa que está vaidosa e que te ensina, peça a Deus que o separe dela
dá problema de pobreza. Terceiro, retém mais do que é necessário. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda lhe se acrescenta mais, mas o que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais, mas o que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Provérbio 11, 24. Tem gente aqui que devia dar 50 mil de oferta, deu 5 mil porque quer segurar o dinheiro, porque não tem paz no coração. A hora que o dízimo vem domingo, é um dízimo depois disso, depois daquilo. Deus não aceita oferta. Deus quer o dízimo 10% antes de pagar. Todo mundo pertence a Ele. Mas pastor, eu ganho 5 salários, vai ser pastor, vai ser 400 mil, 500 mil, se eu dar a Deus 50 mil, vai dar problema. Como é que vai ser, pastor? O pagamento é aqui, aquela luz ali, o negócio é aqui, a comida é lá. Como é que vai, pastor? Você vai viver 10% pela fé, pela fé. E você não vai ficar dependendo dos seus 5 salários, você vai ficar dependendo de um Deus que sabe que você deu para Ele o 10% e que tem um buraco desse tamanho nas suas finanças. E a vida que é vivida em fé, Deus tapa buraco. Ele é um tapador de buraco. Não deixa, nunca deixou. Na minha vida Ele nunca deixou. Nunca deixou. Deus é um Deus bom. Quem diz amém? Amém. 4, motivação de ficar rico depressa traz pobreza. Deuteronômio 8, 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos e os seus estatutos de hoje, para não suceder que depois teres comido e estiveres farto, depois de haver edificado boas casas e morados nelas, depois de te multiplicarem os teus gados, teus rebanhos, e aumentar a tua prata, teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa de servidão. É fácil esquecer de Deus quando a mente se move mais depressa do que o espírito. A ideia de ficar rico depressa espera resultados quando você se move no mesmo ritmo da ação. Entretanto, é preciso mudar, é preciso usar mais fé do que mente. Quando tudo está sob controle da mente, é fácil ser impulsionado pela ganância. É fácil ser impulsionado pela ganância e não pela fé. Age-se motivado pela necessidade e não porque se tem fé. Lê esse versículo. 5, da pobreza quando você negligencia as necessidades materiais da obra de Deus. Escuta a palavra de Deus em Ageu 1, capítulo 1, versículo 2 a 5. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Assim diz o Senhor: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Eu tenho estado em igrejas no Brasil que o boteco da cozinha tem mais conforto, e tive em casas em que existe ouro e prata em cima da mesa. O templo de Deus cai aos pedaços, mas a sua casa é finíssima, do melhor. A razão, meu irmão, que você tem pobreza de muitas áreas, talvez a sua pobreza física é relacionada com isso. Muita doença física é relacionada com a maldição de Malaquias 2:8, que você não dá o que pertence a Deus. Quando o americano veio na minha mão e deu aqueles $50 mil, naquele tempo era milhões, eu podia abrir uma conta lá, e eu podia fazer um negócio, sair do ministério e usar o dinheiro e investir. Eu construí um lugar muito bonito lá para o necessitado. E desde que eu construí aquilo ali, a minha vida mudou. O mais que eu ajudo, o mais eu sou abençoado. O mais que eu dou a Deus. Deus tem uma maneira de que Ele dá mais que você dá. Não tem jeito de dar a Deus mais do que Ele dá a você. Deus quer te abençoar.
Ele quer que você seja para Ele uma bênção do espírito, do corpo e da alma, totalmente a Ele. Olha, lê essas palavras que estão aqui e vamos no último, mais o penúltimo, né? Desunião. Desunião. Andar sozinho leva à pobreza. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os olhos não se fardam de riquezas. E não diz: para quem eu trabalho eu? Se nega a minha alma os bens da vida. Melhor é serem dois do que um, porque um tem melhor paga do seu próprio trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Assim, porém, do que estiver só, porém caindo, não haverá quem levante. A comunidade cristã sustenta este ministério. É necessário um grupo para apoiar esses trabalhos de Deus. A pobreza chega quando você se considera autossuficiente. A razão que de fato, meus irmãos, nós tiramos ofertas é por causa disso. A apostila é uma maneira que Deus está instituindo, mas eu quero dizer aos irmãos que é uma questão de conhecer o ministério no Brasil, mas a oferta é de fato 99% da maneira que nós agimos em questão de prover para o ministério. Por que é que eu faço oferta? É porque eu quero que você seja parte do que Deus está fazendo em mim, e eu seja parte do que Deus está fazendo em você, para que eu dependa em você para pregar neste lugar. Eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui porque você, pela sua fé, tem e faz com que seja possível. Você entende? Pela sua fé, eu estou aqui hoje. Um cruzado que você deu aqui faz com que eu pregue a mensagem de Jesus, porque coloca a comida na boca dos meus filhos. Nos Estados Unidos, de fato, é isso que eles fazem. Aqui é a nossa missão, mas a missão lá, nós colocamos comida na boca de muita gente. Então, meu querido, quando eu fico independente de você, que não preciso do seu 10 merréis, 15 merréis, porque a missão já tem isso aqui, e a igreja tem milhões de cruzados, nós estamos já crescendo, eu começo a ficar pobre. A obra do Espírito na igreja dá mais dinheiro do que a obra sem o Espírito, não é verdade? A igreja que opera no poder do Espírito Santo tem dinheiro para tudo. E se uma palavra à igreja de Belo Horizonte: dê mais do que eles pedem, dê o dízimo dobrado, coloque dinheiro no cofre para que o bispo venha aqui e tenha água na boca. Mostre às igrejas metodistas do Brasil como o povo de Deus sabe dar. Faça certeza que o espírito de pobreza não entre neste lugar. Não merece. Um trinco ali, um trinco aqui, conserta já. Eu fui no banheiro, que beleza, que cheirinho gostoso. Nunca pensei que banheiro podia ter cheirinho gostoso. Alguns de vocês têm uma casa e está tudo caindo um pedaço. Quem tem casa que tem que consertar, levanta a mão. Pode abaixar a mão. Quais são as esposas aqui que precisam de conserto? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, né, gente? Você está escutando. Quais são as esposas que têm casas que precisam de conserto? Levanta a mão. Comece a orar. Bota óleo no buraco. Dá o dízimo naquele propósito. E ora por um pedreiro. Pela fé. Pela fé. Desunião traz isso. Olha, traz problemas entre nós. Estamos aqui reunidos 20 igrejas juntos, significa que você vai receber de Deus 10 vezes mais do que você deu na oferta, 100 vezes mais do que você botou naquela oferta. Sabe por quê?
porque você não pode dar mais a Deus, Ele vai dar mais a você. 7, preguiça traz pobreza. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho estendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. A preguiça é uma causa da pobreza. Pessoas sadias que não trabalham têm preguiça. 1 Timóteo 5,8, que o homem que não cuida dos seus é pior do que não crê. Uma pessoa ora e tem fé, mas precisa agir para que Deus lhe abençoe. Nada valem as palavras que não são seguidas de ações. Você quer que Deus te abençoe? Primeiro, meça seu potencial usando Jesus como parâmetro, não outra pessoa. Nunca dê de piedade. Nunca dê de piedade. Dê como o Espírito instruir. Na minha casa tem uns carros que passam e lá tem homens aleijados seguindo aquele carro. E a voz do alto-falante diz assim: ó, meus queridos, atrás de mim tem a pobreza do mundo. Todos eles, coitados, estão sem pernas, estão sem braços. Que coisa muito triste. E todos eles estão assim. É speed piedade da boca do diabo. Porque não ter perna não é razão para não ser próspero em nome de Jesus. Olha, tira uma perna, tira um braço, tira meus braços, eu vou pular com borracha para pregar o evangelho. Feche minha boca, eu vou cuspir e pintar com a boca. Tira tudo, eu grito e falo e pinto, faço um jeito, tem que fazer. Quando Jesus está em você, meu filho, não tem nada que te parem. O espírito de piedade faz você dar a pessoas erradas. Você quer dar ao pobre, meu filho? Dá à igreja que sustenta ao necessitado de boca em boca e sabe dar. Quando se deu oferta esta vez, a missão da Nelson Soares Bonfim, aquele homem tesoureiro, sabe usar o dinheiro para que o pobre tem que ser pobre, tem que ter necessidade, e nós damos da boca dele. Então, não dê por piedade. Terceiro, espere mais de você do que dos outros. Quarto, santifique seu trabalho e ore a respeito dele. Quinto, não roube você mesmo, seja honesto e exija muito de si mesmo. Quinto, cuidado com o que você come. Comida em excesso nos faz. Se você não jejua, se você não ora, se você não jejua pelo menos um dia, 2 dias por mês, você tem um problema espiritual. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amém.